Git, eu acho que talvez seja a única aula também de Git. Não é algo complexo, mas algumas coisas a gente vai ver aqui e ah, vai procurar aplicar isso, né, no nosso desenvolvimento. Primeiro, vamos ver o que é o Git, né? Eita. Então, o Git é um sistema de controle de versão de códigos. Gerencia ramificações feitas por diferentes pessoas de um time, de modo a manter a ordem e integração de todas as partes. Ou seja, mesmo que várias pessoas estejam trabalhando em um projeto ao mesmo tempo, ainda é possível controlar as mudanças para evitar erros. Então, o Git é um sistema de controle de versão, né? Eu não sei se você já viu alguma atualização. Você tem algum programa que você instala no seu computador que está na versão 1, aí depois pede para você atualizar o programa para a versão 2, ou 1.5, 1.6, 1.2. Então, o Git é um controle de versão de código. O que é isso? Quando a gente escreve um código, vocês escreverem agora um código, e vocês não escreveram um código de uma vez, por exemplo. Primeira parte que a gente fez o header ali, fez o cabeçalho, o menu, pronto. Aí na outra aula a gente fez a parte lá de infraestrutura e foi descendo, né? Então a gente não fez tudo de uma vez. Então o Git ele serve para ele ter um controle desses do código assim, né? De versionamento de código, de maneira que o código que eu estou escrevendo ele vai ficar na minha máquina, certo? Mas eu posso colocar esse código na nuvem também, de maneira que onde eu estiver, eu conecto no meu Git e baixo o código no meu computador. Mesmo se o meu computador não tem aquele código, eu baixo no meu computador, mexo o que é para mexer e depois eu subo esse código de novo para lá, para o repositório. Até aqui, até aí, entendeu? Deu para entender o que seria o Git na ideia de controle de versionamento? Sim. Ok. Nós temos, ainda tem mais um ponto aqui embaixo. Qual a importância do Git? O Git permite que desenvolvedores trabalhem simultaneamente e ajuda a evitar conflito entre alterações de cada desenvolvedor. Os membros da equipe podem criar ramificações separadas para trabalhar no projeto e, em seguida, mesclar suas alterações com a ramificação principal. Então, o Git ele permite que, vamos pensar que a nossa turma tem 9, pelo menos que está assistindo a aula agora, né? São 9. E vamos pensar que vocês 9 são 9 desenvolvedores, e aí eu tenho um projeto para a gente criar, que a gente iria criar, por exemplo, esse sistema, não, esse site do Amor Paz, por exemplo. Se for para uma pessoa fazer, dá para fazer, mas vai levar um tempo maior. Eu posso colocar 2 ou 3 pessoas para fazer isso, ou 4 pessoas para fazer. Ia ser mais rápido, porque eu ia dividir em partes ali. E o Git ele vai me ajudar o que, por exemplo, eu, o pastor Adamo, o Daniel, o Meire, o Rosemary, a gente está mexendo ali no código, cada um está, vamos pensar assim, cada um está desenvolvendo na sua casa, então está distante. E quando eu subo para o projeto principal, o Git vai me ajudar para que não haja conflito no código, ou seja, o que eu escrevi, eu subi para o repositório, mas o que o pastor Adam escreveu, o Git não vai permitir que o que o pastor Adam escreveu sobrescreva aquilo que eu escrevi, né? Então, o Git vai me ajudar nessa parte, para que o código que foi feito não seja perdido, né? Não sobrescreva o projeto. Então, a gente pode trabalhar
com divisão de partes, por exemplo, cada um ficaria com a parte. Eu ficaria com a parte da home ali, né, do header, outra pessoa ficaria com a parte ali das instalações, outra pessoa ali com a parte da história, outra pessoa com a parte ali do mapa, outra pessoa com a parte do footer. Então, quando terminasse e lançasse para o projeto principal, ia montar tudo lá, né? Ia ficar tudo bem montado lá, bem estruturado, porque cada um fez sua parte e ali juntou. O Git vai juntar todas essas partes e colocar no projeto principal, né? Entendeu? Então, os membros da equipe podem criar ramificações separadas. Ramificação aqui lembra como um ramo. No Git, como é em inglês, a palavra é branch. É uma ramificação, é um galho. Eu tenho pensar numa árvore. Uma árvore ela tem o tronco, que a gente pensa que é o projeto principal, esse tronco. E essa árvore tem vários galhos, várias ramificações. E aí, várias branches. Então, teria a branch Pastor Adamo, de Valquênio, a branch de Rosemary, e aí vai, né? Então, cada um tem a sua própria branch, trabalha nela, escreve o seu código, depois sobe para a branch principal, né? Que geralmente a branch principal é a master. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, não tem. Aqui vai ser mais na prática, né? Quando a gente for fazer. Por exemplo, aqui nós temos uma ideia. Aqui nós temos o projeto master. Eita, master, esse. E uma pessoa ela escreveu esse pedaço de código. Escrevi esse pedaço de código. Eu vou adicionar esse pedaço de código na minha branch lá no meu repositório. Então, eu escrevi o pedaço de código, estou adicionando e estou enviando aquele pedaço de código que eu escrevi, e esse pedaço de código vai ser inserido dentro do meu repositório, né? Eita, deixa eu cancelar isso aqui. Dentro do meu repositório aqui. O computador de uma outra pessoa, o computador está aqui, o computador de um parceiro, de uma outra pessoa, ele vai escrever outro pedaço de código. Veja que o que eu escrevi está aqui. E a pessoa vai estar trazendo outro pedaço e está enviando e adicionou aqui. Então, aqui tem o meu pedaço de código e o pedaço de código de um outro desenvolvedor. E aí, os dois pedaços, tudo junto do repositório principal. Eu decidi ficar com Windows hoje, porque a gente vai precisar instalar um programa aqui, né? E como todos vocês têm Windows, então seria melhor eu instalar esse programa por aqui, né? Então, vou fazer o seguinte. O que vocês vão precisar fazer? Vocês vão... deixa eu entrar no Google aqui. Ok, no Google. E aí você vai colocar Git. E aqui tem Downloads. Aí você clica, Downloads, e você vai baixar. Aqui vai ser no Windows, né? Ou aqui já tem um botão, baixar para o Windows. Baixei para o Windows. Vocês podem acompanhar aqui e depois você assiste a aula e faz aí no seu computador. Veja se seu computador ele é 64 bits, provavelmente seja 64 bits, e aí você já baixa ele. Você baixa
Isso aqui é o portátil e esse aqui já é o que fica no computador. Então, você pode colocar esses primeiro aqui. Cadê? Já foi? Concluiu. Aqui. Não, esse aqui. Baixei hoje. Ou não? Deixa eu só ver. Porque eu já tinha ele no meu computador. Quero só ver onde foi que eu baixei ele. Ah, tá aqui. E aí você clica. Deixa eu sair aqui. Você. Oxe. Você clica com o botão direito nele. Aí você vem para executar como administrador. Executar como administrador. Próximo. Próximo. Já existe, já tem, né? Mas aí eu vou sobrescrever. Próximo. Git, certo, Git. Aqui é onde é que eu vou editar, né? Tem que ver essa parte aqui, onde é que eu vou editar os comandos. Então, eu posso colocar aqui o Visual Code, para ele editar o comando. Use Visual Studio Code como Gitter editor principal, editor padrão. Então, uso aqui o Visual Studio Code. Pode ir. Deixa eu ver. Porque geralmente ele usa master, né? Então, pode ser master mesmo. Deixa o primeiro. Isso, aqui, o primeiro. Deixa sua configuração também e instala. Ok, instalou. Vou ver aqui. Estou pedindo aqui para abrir o bash do Git. O bash é esse prompt de comando aqui do Git, né? Então, mas a gente não vai mexer nele agora, não. Certo. Instalamos o Git. Ok. Ótimo. Próximo passo que a gente vai fazer. A gente vai abrir o navegador de novo aqui. Agora a gente vai digitar aqui github.com. Então, abre isso aqui para mim. Se você não tiver conta, e aí você vai precisar criar uma conta. Para criar uma conta é aqui, sign up. Sign up. Criar uma conta. Isso aqui é caso você não tenha uma conta. E aí você vai digitar seu e-mail. E eu vou só fazer o teste aqui. Eu já tenho. E aqui ele vai até reclamar porque vai dizer que eu já tenho isso. Ó, esse e-mail que você colocou já existe. Pronto, aqui não tem. E aí você vai criar uma senha. Eu não vou criar aqui não. Mas aí você é só seguir o padrão aqui. Então, digitou o seu e-mail, depois digita a senha. Se
Você vai criar uma senha aqui. Aí não esqueça dessa senha, né? Então vai ser 3 coisas que ele vai pedir. Eu até vou colocar aqui, mas eu não vou criar outro, não. Então nós temos aqui o e-mail, a senha e o username. Isso aqui é importante que você saiba, né? O username aqui é um tipo de apelido, né? Geralmente a gente usava antes nickname, né? Mas aqui username, um apelido aí, o seu nome. Um nome mais breve, né? Geralmente o username é um nome único. Se eu colocar aqui, por exemplo, ali aqui, talvez já tenha já, né? Tá aqui, ali aqui já existe, não está mais disponível. Então ele traz essa sugestão aqui de nomes. Ele aqui ainda. Então você vai colocar um nome aqui que seja único, né? Um nickname para você, né? O meu é Real ali aqui, né? Que eu uso. Ele vai dizer que já existe, porque eu uso ele, né? Mas aí vocês vão colocar um para vocês. E não esqueça, né? Não esqueça. Porque você vai precisar dele para você logar no GitHub. Depois que você fez isso aqui, configurou, colocou o e-mail, senha e username, aí você vai precisar logar, né? Você vai precisar logar aqui. Eu nem me lembro mais aqui como é. Okay. Pronto. Eu não sei se eu tenho um projeto aqui mais simples. Ok, depois que você logou, geralmente vai ficar dessa forma aqui, ou talvez vai ficar escuro, não sei. Tem como você mudar o layout aqui, mas não é importante, né? Então, depois que você fez isso, aí você vai clicar aqui em repositório. Essa página aqui é a página principal, né? A página principal quando você loga. Você vai clicar aqui em repositórios. Aí você vai criar um repositório. Viu? Criar um repositório. O primeiro repositório que vocês vão criar o repositório de login. Lembra que é aquela tela de login que a gente fez? Antes de criar, deixa eu só explicar a vocês o que é repositório, porque eu não expliquei. Aqui, cadê seus repositórios? Cada um repositório aqui é um projeto seu, é um projeto. E isso aqui, perceba que eu clico aqui, ele traz aqui todo o código, todo o meu código, né? Naquele projeto que foi desenvolvido. Então, o GitHub, por exemplo, GitHub é uma vertente do Git, mas o GitHub ele serve para é um tipo de guardar códigos em nuvem, né? Então seus códigos ficam armazenados em nuvem, no repositório. E aí aqui são projetos e esses projetos eles também vão servir para você como um portfólio. Então, mesmo que você não tenha experiência de trabalho, por exemplo, você não conseguiu nenhum trabalho, não trabalha na área, por exemplo, mas quando você coloca o currículo e coloca o seu GitHub, as pessoas vão lá no seu GitHub e vão ver o que é que tem lá, o que é que você já desenvolveu de projeto, o que é que tem que você já desenvolveu que vai mostrar que você tem conhecimento daquilo, né? Que você realmente sabe fazer, entendeu? Porque o código está aqui.
a pessoa vai olhar o seu código, né? Vai olhar a forma como você desenvolveu a certa aplicação, o site, alguma coisa assim, né? Então, o GitHub serve para isso, né? Serve para não somente armazenar os meus projetos, não somente deixar meus projetos na nuvem, mas também ele serve também como um portfólio, né? Caso eu não tenha nenhuma experiência profissional na área, então serve como portfólio. Esse ponto aqui é cada vez que você usa o Git, né? Cada vez que você usa o Git, aqui mostra o mês que você usou e o dia, né? Então, dá um apontamento aqui com o verde, né? Quanto mais você usa naquele dia, ele vai ficando um verde mais escuro, né? Então, quanto menos você usa, vai ficando cinza, né? Então, tem esse ponto também. Outra coisa, os repositórios, quando você sobe algum projeto, o Git ele já sabe qual foi a tecnologia que você usou. Por exemplo, ele mostra aqui que você usou PHP, 56% desse projeto é PHP, 2% é JavaScript, esse Blade aqui é do Laravel, aí aqui tem 1.3 de CSS, então ele já deixa documentado aqui, né? Então a pessoa, se alguém vai olhar o seu Git, ela vai mostrar que você tem um conhecimento com PHP, por exemplo, entendeu? Ou então que você desenvolveu alguma coisa com JavaScript, por exemplo, aqui, que é 98% só JavaScript, não tem nada de PHP, né? Então, serve para isso também, né? Até aqui, alguma pergunta ou dúvida? Não. Ok. Então, vamos criar aqui um repositório. Vou criar um repositório aqui, novo. Esse repositório aqui vai ser chamado... E aí vocês colocam o nome que vocês quiserem, mas o primeiro vai ser... vocês vão criar um repositório de tela de login. Vocês podem colocar minha primeira tela de login, por exemplo. Tem que ser tudo junto, né? Deixa eu ver aqui se pode ser... eu coloco sempre um traço. Primeira tela login, por exemplo. Uma ideia só, né? Ou tela de login HTML, CSS. Pode ser dessa forma também. Não tem problema. Tela login. Pode ser assim. E aí você, se quiser, pode colocar aqui uma descrição do que é, se quiser. Não tem problema em não colocar. Aí você deixa ele em público. Público ou privado privado, só quem tem acesso é você, né? Só quem vê é você. Então, ninguém mais vê os seus repositórios. Quer dizer, esse projeto em si, né? Outra pessoa não consegue ver, só você consegue. Então, quando você coloca público, qualquer pessoa consegue ver. Então, público. Adicionar um arquivo README. Aqui é um arquivo que é leia-me, mas pode ser, você pode adicionar isso, não tem problema. E criar repositório. Criou o repositório, está aqui. README, ele trouxe aqui tela de login. Beleza? Aí o que a gente vai fazer? Clicar em Code e vai pegar esse link aqui. Cliquei. Onde é que eu quero que esse link fique? Eu quero que esse link, eu quero criar, na verdade, eu quero clonar esse meu repositório aqui no meu local, mas eu quero clonar ele no meu local onde? Eu vou querer clonar ele lá dentro de HTDocs. Então, para isso, eu tenho que entrar em HTDocs.
Pronto, entrei em htdocs. Se por acaso por aqui for mais difícil de escrever, se você achar que é mais difícil de escrever, tem aqui o terminal do próprio Git, né? Então, você pode escrever também por aqui. Eu não sei onde é que está aqui. Aqui está C, user IBRMA. Então, aqui eu vou fazer o quê? CD dois pontos. Aí, ele voltou uma página. Está agora dentro de users. Tá aqui, ó, users. CD dois pontos. Está dentro agora de C. Pasta local C. Disco local C, na verdade. Então, se está dentro de C, eu dou aqui um ls. Ele vai mostrar o que é que tem. Então, eu vou lá em champ1, na minha pasta. O de vocês é só champ. O meu é que está assim. Então, eu vou aqui cd, champ. Beleza? cd de novo. htdocs. Aqui. Estou em htdocs agora. Tanto faz as duas formas, né? Você pode usar esse terminal, que é do próprio Windows. Você fechar aqui, você vai aqui em CMD, vai abrir esse aqui, ou então Git CMD. Clicou, ele sempre vai abrir nessa pasta aqui, que é a pasta do usuário. Você dá um CD dois pontos, aí está em user, CD dois pontos, chegou no disco local C. Esse disco local C, ele representa, disco local C, representa essa pasta aqui, ó, disco local C. Tá aqui, ó, o C. Quando eu clico nele, ele vai abrir, tá aqui, abriu todos os arquivos. Eu quero essa pasta aqui, champ1, e agora eu quero essa pasta aqui, htdocs. Para isso, para eu fazer isso, eu tenho que cd é para abrir uma pasta, né? cd champ, posso dar um enter, cd htdocs. Pronto, agora estou dentro da pasta htdocs. Se eu dar um dir, ele vai listar todos aqui. Tudo que tem na minha pasta. Deu para entender? Sim. Sim. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um git clone, aquela informação lá, aquele link lá. Nem sei se aqui vai dar certo. Cadê? Git clone, isso aqui. Tá aqui. Enter. Tá clonando, tá vendo? E aí ele criou a minha pasta lá. Cadê? Tela login. Criou a pasta tela login. Tá aqui. Já trouxe já o arquivo readme. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou abrir, vou entrar aqui em tela login, cd tela login, e vou abrir o VS Code. Para abrir o VS Code aí em tela login, eu preciso só escrever aqui code, ponto. O ponto significa que eu quero abrir o VS Code. O ponto aqui diz que eu quero abrir o VS Code nessa pasta aqui, nessa pasta, nesse caminho. E aí ele vai abrir exatamente naquela pasta aqui, read. Aí o pastor me mandou para mim um arquivo. Eu vou mostrar para vocês uma coisa. Cadê? Do htdocs. Tá aqui. Tá aqui a tela de login que a gente criou aqui. Aqui é só o index, né? Perceba que no nosso repositório lá não existe. Só existe um arquivo lá, ó, no nosso repositório. Só existe esse arquivo, que é o readme.
que é exatamente esse arquivo aqui, readme. Perceba que o index.html está uma cor verde. E tem até um U aqui. E aí tem aí dizendo que é untracked. Untracked, a ideia aqui é que esse arquivo aqui não foi rastreado. Ou seja, não tem esse arquivo. No nosso repositório, esse arquivo não existe. Só existe no meu local. No meu local ele está aqui. No meu computador está aqui. Mas lá no meu repositório, ele não tem. Por isso que o meu Git está dizendo, olha, esse arquivo aí não existe no repositório. Aí eu digo, não, tudo bem. Eu sei que não existe, né? Mas eu quero jogar ele lá no repositório. Ctrl J, abro o terminal. Então, se eu quero jogar ele no repositório, eu vou dar aqui um git status para saber qual é o status do meu repositório. Então, ele diz, olha, tem esse arquivo aqui que está no seu local, mas não existe no repositório. Certo, eu vou adicionar ele. Então, git add ponto. O ponto aqui está dizendo que eu quero adicionar todos os arquivos ou todas as alterações de arquivos, por exemplo, né? Então, está aqui o arquivo, que não existe, e eu vou adicionar isso. Mas antes, o pastor Adam mandou outro arquivo, eu não vou pegar agora, não. Então, git add. Agora, perceba que, pronto, foi adicionado. Foi adicionado. Mas não foi adicionado no repositório, né? Ainda não foi. A ideia lá do git add é só dizendo assim, eu quero adicionar esse arquivo. Certo. Adicionou o arquivo. Eu peguei o arquivo e coloquei dentro de um envelope. E agora eu vou escrever uma mensagem aqui. Então, eu vou dizer git commit. Eu quero, o commit aqui é de enviar. Deixa eu só ver se eu consigo dar um zoom para ficar maior para vocês verem. Git commit. Aí, -m, aqui é a mensagem, eu vou escrever uma mensagem, e essa mensagem não é uma mensagem padrão, por exemplo. Aqui é uma mensagem que você, sempre que você for fazer um commit, a mensagem vai ser diferente. E a mensagem sempre tem a ver com qual é a ação que você está fazendo. A minha ação aqui é enviando um arquivo completo do index.html. Então, eu posso colocar aqui como minha ação, adicionando HTML, não, adicionando o HTML da tela de login, por exemplo. Certo? Ok. Ali eu estou só escrevendo a minha mensagem. Coloquei o meu arquivo num envelope, escrevi uma mensagem, mas eu ainda não mandei, porque ainda está, se a gente for lá, vai ver que ainda não foi mandado nada para cá. Tá do mesmo jeito. E agora sim, eu vou dizer, agora eu quero git push origin. Tá aqui, ó, a minha branch principal é main. Tá bem aqui embaixo. Se a gente for lá, minha branch principal é main. Então, eu estou dizendo que eu quero enviar git push, empurrar. Empurre, né? Envie o meu commit para a origem main. Sim, no caso aqui é precisar só colocar o login senha, né? Deixa eu ver aqui.
Talvez precise colocar login sem quando você for pedir. Pronto, e aqui foi enviado já. Se a gente for lá, já tem meu repositório. Está aqui meu repositório, vou atualizar. E está aqui. Adicionando o HTML na tela de login. Quando eu clico, está aqui meu HTML. Certo? Mas preste atenção uma coisa. Ok, adicionei meu index está lá, meu index está lá no repositório, está bem direitinho lá no repositório, bonitinho. Mas a gente precisou fazer uma mudança no código, né? A gente quer mudar algumas coisas aqui. Por exemplo, a tela de login vai se continuar na tela de login, mas eu vou querer que aqui seja em inglês, por exemplo, né? Então, posso colocar seu e-mail e sua senha. E vou salvar. Essa foi a... Aí percebem que ficou azul o arquivo. Por que ficou azul? Tem um M aqui, modificado. Tá vendo aí, modificado, o nomezinho lá no canto. Quando eu seleciono, aparece modificado. Ou seja, o arquivo está lá, existe o arquivo lá no meu repositório, mas só que lá no repositório não existe your e-mail e your password, não existe. Está aqui e-mail e password. Eu fiz a alteração aqui, mas eu quero que essa alteração também ela reflita lá no meu repositório. E aí você vai fazer o quê? Mesma coisa. Git status. Tem o quê? Tem uma modificação. O arquivo index.html sofreu uma modificação. Mas, ok, eu sei. Qual foi a modificação que sofreu? Eu posso colocar git diff. Diff aqui é para mostrar a diferença. Tá aqui, ó. Era seu e-mail e agora ficou your e-mail. Aí, se eu for descer mais um pouco, aqui, era senha e ficou agora your password. Ok. Essa é a modificação que eu quero mesmo. Então, eu vou git add, mesma coisa. Git commit. Git commit -n. Lembra que a primeira mensagem que a gente colocou lá foi... Qual foi a primeira mensagem? Adicionando o HTML. Adicionando o HTML da tela de login. Se eu clicar aqui, ele mostra no HTML, ok. Mas aqui eu posso dizer o que foi que a gente fez, qual foi a alteração que a gente fez, qual foi a modificação que o arquivo index.html sofreu. Sofreu uma alteração aqui no label, né? Foi mudado aqui. Eu posso colocar aqui alteração nas labels. Enter. Aí eu vou dar um git push. Origin main. Ok. E aí, se a gente for olhar lá no nosso código, se voltar aqui, percebe aqui que tem o nome aqui, alteração nas labels. O arquivo index sofreu essa modificação. Quando eu clico, ele vai dizer, tá aqui, que foi alterado. Vou adicionar aqui o style CSS, a mesma coisa, style CSS. Style CSS. Tá aqui, style CSS. Pronto.
para eu adicionar esse... lembra uma coisa, você não precisa adicionar um de cada vez, você pode adicionar tudo de uma vez só, né? Por exemplo, porque eu estou colocando um de cada vez para servir como exemplo, né? Para servir como aprendizado. E até para a gente ver os comandos, repetir os comandos para vocês verem várias vezes os comandos sendo repetidos. Adicionamos o arquivo de style. Pronto. E aí, mesma coisa. Git add, git commit, -m, qual é a mensagem? Adicionar arquivo de estilo. Ou então, adicionar estilização. Melhor. E aí, git push. Origin main. E agora ele foi. Se a gente for lá no nosso repositório, está aqui. O estilo está aqui. Perceba que o que sofreu alteração foi só estilo CSS. Esse aqui continua com aquela alteração que foi feita, aquele commit, há 4 minutos atrás. Entendeu? Vamos supor uma coisa aqui. Vamos supor que outra pessoa enviou um código, fez uma mudança no código. Outra pessoa, a gente está trabalhando com um projeto, e esse projeto aqui está compartilhado com outros desenvolvedores, e um desenvolvedor ele fez uma alteração no código, por exemplo. Aqui não seria tela de login, mas seria tela de login completa, por exemplo. Eita, cadê? Tela de login completa. Pronto, aqui, tela de login completa. Só que essa alteração foi feita no repositório, né? Mas só que no meu ambiente local, eu não tenho essa alteração. Aqui está a tela de login só. Eu não tenho essa alteração. O que é que eu precisaria fazer para eu receber também essa alteração? Eu tenho que atualizar o meu repositório, né? Na verdade, eu tenho que atualizar o meu local, que o meu local fique igual ao que está no repositório. Então, para isso, eu tenho que digitar Lembra que para enviar git push origin main, para enviar. Push significa empurrar. E pull, que é o contrário de push, pull significa puxar. Então, a ideia aqui é do meu local, eu quero puxar o que está no meu repositório main. O que tiver lá de alteração, eu quero puxar essas alterações para o meu local. E aí eu dou um Enter. Pronto. E agora está aqui, ó. Tela login completa. Ele trouxe aqui a alteração. Né? Entenderam? Simples. Mais simples do que andar de bicicleta. Bastante. Todo mundo sabe andar de bicicleta agora. Mas no início, né, foi difícil também. No início todo mundo caiu. Tranquilo? Alguma dúvida? Tem nada tranquilo, né? Não? Não tem nada tranquilo. Sim, sim. Me diga uma coisa. Bom, sim. No caso, isso aí usa, por exemplo, se a gente fizer um trabalho e depois, se para atualizar, digamos, na semana seguinte, tem que usar o Git, não é isso? Sim, sim. Pronto. Como a gente estava fazendo o projeto de
como a gente estava fazendo, vamos fazer o seguinte, vamos parar por aqui a aula, vocês não saem, eu vou parar a gravação aqui, vocês não saem da sala, eu vou só reiniciar meu computador para eu mexer no Windows, no Linux, porque a parte que eu queria mostrar a vocês eu já mostrei, que é a parte de instalação do Git, aí vocês já pegaram isso, ficou enrolado, tranquilamente enrolado. Então, a parte que eu queria mostrar a vocês, eu mostrei aqui. Aí eu vou só para o Linux e a gente vai subir um projeto de verdade mesmo, assim, né? Para vocês verem como seria. Porque aqui a gente foi mostrando nas etapas, como pode ser, que é a forma correta de fazer, né? As etapas. Mas eu vou mostrar a vocês como a gente poderia subir aquele projeto lá do site, entendeu? Na primeira forma que a gente usou para o Git, a gente clonou, né, o projeto no nosso ambiente local. Uma forma boa de fazer, é a forma correta também de fazer, mas eu queria fazer de outra forma aqui, né? Sem precisar clonar, mas criar um repositório e a partir desse repositório a partir do meu local subir tudo para o repositório, né? Então, deixa eu abrir meu Git aqui. Cadê? Eu acho que é dashboard, não é aqui mesmo, perfil. É perfil. Aqui meu perfil e vou criar aqui um repositório. A gente criou o repositório aqui, tela de login. Tela de login e trouxemos as informações. Perceba que ele é 48% HTML e 51% CSS. Então tem mais CSS do que HTML. Mas agora a gente quer criar um outro repositório que é de landing page. Então eu vou aqui em repositórios, criar um novo. Deixa eu ver aqui, landing page. Poderia colocar Amopaz, porque ficaria mais, como é que eu posso dizer? Único, né? Amopaz landing page ou landing page, vocês que sabem aí. Então eu vou colocar aqui público. Aqui eu vou escrever nenhum arquivo, né? Vou escrever nada. A ideia é de criar esse repositório vazio, sem nada, e mandar tudo que a gente tem aqui do landing page, mandar tudo isso aqui para ele lá, certo? Então, vou criar o repositório. Aqui ele traz algumas informações. Quando a gente cria, ele traz algumas formas que a gente pode fazer. Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos lá para o nossa pasta de landing page. E aqui eu vou digitar git init. Quando eu crio o git init, ele vai inicializar o meu git. E aí, quando ele inicializa o meu git, tudo fica verde. Porque, ou seja, ele se tornar arquivos não rastreáveis agora, né? Então, tudo aqui está verde. Tudo bem, não é problema isso aí. Aí, o próximo que eu tenho que fazer, ele pede para adicionar esse readme, não vai precisar, porque a gente já tem arquivo lá. Então, eu vou colocar aqui o git commit -m, vou colocar aqui meu primeiro commit. Meu primeiro commit, ok. Enviei. Não deu certo porque a gente não adicionou nada. Aqui tem imagens, tem esse arquivo index.html, index.css. Antes de eu dar um commit, eu preciso adicionar alguma coisa no envelope. Eu tenho que colocar alguma coisa dentro dele, né? Então, eu não posso mandar um commit vazio. Então, eu tenho que adicionar git add. Peraí, deixa eu...
Talvez fique melhor de vocês enxergarem. E eu vou aqui. Git add. Como eu quero adicionar esses três aqui, aqui é uma pasta, aqui é um arquivo, aqui é um arquivo. Porque eu quero adicionar tudo, então eu só coloco um ponto. Quero adicionar tudo. E aí, se eu for testar lá, se eu for dar um status aqui, tá aqui, tudo verde. Tudo já para adicionado. Mas ainda não foi comitado. Não foi comitado ainda. Tranquilo. Então, agora a gente faz git commit. Tá aqui, git commit. Peraí. Git commit -m, meu primeiro commit. Certo. Lembre que é entre aspas, certo? Dou um enter. Agora sim, ele foi comitado, mas ainda não foi para o repositório. O que é que a gente precisa fazer agora? Como é a primeira vez que a gente vai comitar algo para o nosso repositório que a gente acabou de criar, a gente precisa adicionar a origem desse repositório, certo? Porque a gente acabou de criar o repositório, não tem nada nele. A gente acabou de inicializar o Git nessa pasta aqui. E essa pasta, esse Git aqui não sabe qual é a origem para onde eu vou mandar. Mas eu tenho que dizer para ele. Então, aqui nós temos Git remote. A remote aqui é de distante, né? Adicionar uma origem remota. Adicionar uma origem remota. Qual é o endereço dessa origem remota? O endereço é esse aqui. Então, eu vou selecionar tudo isso. Pronto. Na configuração, eu adicionei a origem remota, que é essa aqui. Ok. E agora sim, agora eu posso dar um git push origin. Eu acho master. Que eu acho que é master lá, né? Aqui tá main. Main. Será que é master? Master. Que master tá aqui, né? Pronto. Então, eu subi a configuração para esse repositório que a gente acabou de criar. Sim, sim. Com certeza. Talvez até eu vou fazer isso aqui para... Porque existe duas formas de subir um repositório, né? Existe a forma de subir inicializando o Git no seu próprio local, que é essa forma aqui que a gente fez. Ou, lembra que isso aqui só faz uma vez só. Esse Remote Add só faz uma vez. As próximas vezes não precisa. Isso aqui também não precisa. O que mais? Isso aqui não precisa porque isso aqui serve para criar um arquivo, né? Criar um arquivo README. Mas aí depois o que acontece? Bom, a gente já subiu. Vamos ver se tem alguma coisa no nosso landing page. Tá aqui, ó, todos eles. Tá aqui o index dele, aqui o style CSS. E a gente subiu até as imagens com os ícones também. Então, tá aqui a outra forma que a gente fez, né? A gente fez até, poderia fazer por clone. Outra coisa, para vocês também pegarem. Por exemplo, eu estou aqui no meu... Vou fechar isso aqui. E vou abrir lá. Landing page, está aqui, landing page, certo? Por alguma razão,
eu perdi essa pasta. Vou deletar aqui, ó. Você tem certeza que quer excluir permanentemente? Vou excluir. Perdi minha pasta. Formatei meu computador, por exemplo. Perdi meu projeto. Você pode fazer o quê? Você pode abrir um terminal. Primeiro, você vai lá no seu repositório. Está aqui, Amopaz Landing Page. Você vai fazer o quê? Você vai clicar nele. Code. Você vai copiar isso aqui. Existem duas formas, né, de conectar com o seu repositório. Pode ser por HTTPS ou SSH. Eu estou usando o SSH, mas não preciso usar. Para vocês, o HTTPS já vai dar certo. O HTTPS você vai usar só o e-mail e senha. O SSH é algum... Não precisa explicar agora, não. Mas o HTTPS vai pedir e-mail e senha, tranquilo. Mas eu estou usando SSH. Então, copiei meu endereço aqui. O que é que eu vou fazer? Abro o terminal. Eu quero lá na CD, var, www, aula 1. E vou colocar aqui git clone. Colar. E se for lá, tá aqui, ó. Uma página de page. Então, eu tenho tudo de volta, né? Mesmo que eu deletei minha pasta, mas tá aqui tudo. Todos os arquivos que eu tinha. Entendeu? Perguntas? Não. Fácil, simples. Não. Não. Que conversa. Tarefa para quinta-feira. Tarefa para Não quinta-feira. também. Anote aí. Tarefa para quinta-feira. Simples, 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 simples. Vocês vão criar dois repositórios. O repositório de tela de login e o repositório de landing page. E vocês vão subir esse código que você já tem. O código de tela de login você vai subir para o repositório de login. O código de landing page você vai subir para o landing page.